Al-Ahly planeja proposta incrível por Vinícius Júnior, Manchester City contrata fenômeno egípcio e o Palmeiras está atrás de David Washington. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Começando o Mercado da Bola pelo futebol brasileiro e pelo sul do país, o Grêmio está tentando contratar um zagueiro brasileiro que está jogando na Espanha. Segundo informação do jornalista César Luiz Melot, o Imortal fez uma proposta pela contratação do zagueiro Marcão. O Marcão tem 28 anos e hoje está jogando no Sevilha. A proposta do Grêmio é uma proposta de empréstimo com opção de compra ao final do período. O Sevilha ainda não deu uma resposta para o Grêmio, mas talvez essa ideia de empréstimo não seja aceita. Até porque o Marcão tem contrato com o Sevilha até 2027 e tem sido aproveitado nessa temporada. Tanto que já soma 13 partidas na conta. O Grêmio considera a contratação de um zagueiro como uma das suas prioridades no mercado. Afinal, de uma temporada para outra, o clube teve muitas saídas e entendem que precisam estruturar muito bem o seu sistema defensivo. O Palmeiras está no mercado e enviou um representante para a Inglaterra para buscar duas contratações por empréstimo. Uma é de um volante e a outra é de um atacante. Segundo informação do jornalista Vinícius Nicoletti, o Palmeiras tem interesse no volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, que está no Sheffield United, joga a segunda divisão inglesa, e o outro nome que interessa é de David Washington, atacante formado pelo Santos, que hoje está no time sub-21 do Chelsea. A ideia inicial era de contratar o Vinícius Souza por empréstimo de 6 meses, e a ideia do David Washington era de contratá-lo pelo período de 1 ano. O Vinícius Souza seria um jogador muito mais para fazer uma reposição após a saída do Gabriel Menino, que foi para o Atlético Mineiro. No caso do David Washington, ele seria mais uma opção para a camisa 9, já que o Palmeiras ainda não trouxe um jogador para essa posição e começa a temporada com o Thales, jogador das categorias de base, ganhando oportunidades. O Vinícius Souza tem 25 anos e tem 20 jogos nessa temporada pelo Sheffield. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Já o David Washington tem 19 anos, contrato com o Chelsea até 2030. É um jogador que os Blues pensam para o futuro do clube mesmo. Como eu disse, ele joga no time sub-21 do Chelsea, tem 7 jogos por essa equipe secundária e marcou 4 gols. O meia Claudinho está de clube novo. O ex-Bragantino, que chegou a ter negociações muito bem encaminhadas com o Palmeiras, foi anunciado ontem pelo Al-Sadd do Catar. O tempo de contrato do jogador de 27 anos ainda não foi revelado, mas já se sabe que terá um salário astronômico e foi comprado do Zenit da Rússia por 20 milhões de euros. A decisão do Claudinho de ter deixado de lado a negociação com o Palmeiras para fechar com o Al-Sadd tem dividido opiniões nas redes sociais. Se ele realmente tinha fechado com o Palmeiras, o mais correto, o mais ético, seria ele seguir com a negociação até o final. Porém, a gente sabe que no futebol, por muitas vezes, o que menos existe é ética. E querendo ou não, quando um time do Catar entra na negociação, o cenário muda. O Al-Sadd pode ter oferecido para o Claudinho um dinheiro que, às vezes, ele vai ganhar em 1 ano lá e demoraria 2, 3 para ganhar no Palmeiras. Com times árabes, times do Catar, realmente a competitividade na questão da grana é muito complicada. Então, só para reafirmar aqui, eu não condeno ele ter fechado com o Al-Sadd pela questão financeira. Como eu sempre falo aqui no canal, quem paga as contas dele é ele mesmo, quem sabe dos compromissos dele, da questão familiar, é apenas ele. Agora, se ele tinha a negociação já bem em estágio avançado, aí acabou ficando uma coisa um pouco chata. Kolo Muani, atacante francês, será anunciado a qualquer momento como novo jogador da Juventus. Muitos não sabem, mas Kolo Muani está já em Turim desde a semana passada, para vocês terem uma ideia do quão avançada a negociação tá. E outra coisa, ele já fez até exames médicos. Segundo informação do jornalista Loic Tanzi, ele deve ser anunciado oficialmente pela Juventus dentro dos próximos dias. O jogador de 26 anos estava fora dos planos do Paris Saint-Germain e então vai reforçar a Juventus por empréstimo. Ele tem 14 jogos na temporada pelo PSG, marcou só 2 gols e deu 1 assistência. Para esses últimos jogos, já por estar fora dos planos, ele nem vinha sendo relacionado. Kyle Walker está a caminho do futebol italiano.
O lateral direito inglês de 34 anos havia já pedido nas últimas semanas para que o Manchester City e o técnico Pep Guardiola o liberassem. E agora a informação do jornalista Fabrizio Romano é de que o Walker está a caminho do Milan. Ele vai chegar a princípio por empréstimo e o Milan vai ter depois a opção de compra do jogador. Se o Milan for comprá-lo, vão ter que pagar uma taxa pequena de apenas 5 milhões de euros, que é um valor extremamente acessível para os padrões do futebol europeu. Além disso, se o Walker vier a ser comprado em definitivo, ele vai ter um contrato com o Milan até 2027. O Walker, eu até já havia trazido aqui no canal que nos últimos meses tem acumulado diversos problemas particulares, principalmente dentro do seu casamento. Isso acabou refletindo bastante na sua queda de rendimento dentro de campo, junto com muitos outros jogadores do Manchester City. Então acaba que ele mesmo definiu que seria melhor ele respirar novos ares. O Manchester City fez mais uma grande contratação nessa janela. Digo na questão financeira. Os ingleses já haviam gasto 37 milhões de euros para tirar o Vitor Reis do Palmeiras e tinham gasto também 40 milhões de euros para tirar Abdulkadir Kuzanov do Lens da França. Agora, o Manchester City, querendo novas opções para o setor ofensivo, pagou 75 milhões de euros pela contratação do atacante egípcio Omar Marmouche. Ele tem 25 anos e vinha sendo um fenômeno absoluto no futebol alemão, com a camisa do Eintracht Frankfurt. Chega já como camisa 7 e com contrato até 2029. O que espanta mesmo são os números de Marmouche nessa temporada pelo Frankfurt. 20 gols e 14 assistências em 26 jogos. Uma média muito fora da curva. Então o City vai aos poucos rejuvenescendo o seu elenco, fazendo uma transição de uma geração para outra, e Marmouche certamente é um dos nomes mais fortes desse novo ciclo. Ronald Araújo, zagueiro uruguaio, vai renovar o seu contrato com o Barcelona. Após ele quase sair para a Juventus nessa janela de transferências, ele teve uma reunião com o diretor Deco. O Deco explicou a importância do Araújo para o projeto do Barcelona e ele não só vai permanecer no clube, como vai estender o seu contrato. Hoje o Araújo tem contrato com o Barcelona até 2026. Mas segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, esse contrato vai ser renovado até 2031. O defensor de 25 anos tem apenas 5 partidas nessa temporada porque passou essas últimas semanas lesionado. Aos poucos, vai ganhando espaço com o Hansi Flick. O Al Ahly, time da Arábia Saudita que tem o brasileiro Roberto Firmino e o Mahrez ex-Manchester City, prepara uma oferta histórica para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid. A informação é do jornalista Ben Jacobs. O Al Ahly é aquele mesmo time que já tinha tentado contratar o Vinícius Júnior há alguns meses. Mas o Vini, pensando num projeto vitorioso do Real Madrid e sonhando em ser o melhor jogador do mundo, claro, rejeitou a proposta. Mas agora o Al Ahly pretende voltar à carga. Para a janela de verão, que é a janela de meio de ano, eles pretendem oferecer um valor incrível, um valor histórico pelo Vinícius Júnior. Eles já sabem que hoje o Vini tem contrato com o Real até 2027 e uma multa rescisória de 1 bilhão de euros. Eles nem cogitam pagar 1 bilhão de euros, mas eles pretendem oferecer 350 milhões de euros pela contratação do atual vencedor do The Best. Segundo o Ben Jacobs, qual é o raciocínio do Al Ahly nessa história? Eles sabem que eles não podem pagar a multa dele. Então eles pretendem fazer uma oferta nesses moldes, que já é a maior oferta da história, porque assim eles entendem que eles poderiam pelo menos fazer o Real Madrid pensar que não podem ver esse montante mais uma vez pelo Vinícius Júnior. Com seguidas polêmicas nos últimos meses também no futebol espanhol, eles acreditam que eles poderiam convencer o Vinícius Júnior a deixar a La Liga. Agora, isso certamente será uma tarefa extremamente difícil. O Vini está muito bem nessa temporada, tem 16 gols e 10 assistências em 26 jogos, marcou mais 2 gols ontem na Liga dos Campeões contra o Salzburg e é um cara muito novo, tem só 24 anos. Acho difícil ele tomar uma decisão pensando mais na parte financeira do que na parte esportiva nesse momento. Mas realmente parece que os sauditas não estão para brincadeira. E nas próximas janelas eles podem ir subindo cada vez mais essas propostas, até o momento em que, quem saiba, o Vinícius Júnior venha a ceder. É que aquilo, você contratar um jogador de 24 anos para ir para um mercado zero competitivo é muito difícil. Talvez a história fosse outra se ele já tivesse 29 para 30 anos. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!